Olá, esse é o nosso terceiro vídeo de estatística e introdução à econometria. Na aula passada nós vimos distribuição de probabilidade discreta, nesta aula veremos distribuição de probabilidade contínua. Para entendermos inicialmente o que é uma distribuição contínua, vamos entender a diferença entre as variáveis discretas e variáveis contínuas. Variáveis discretas são aquelas que elas assumem apenas valores discretos. Valores discretos são 1, 2, 3, 4. Ela não assume valores dentro dos intervalos. Um exemplo é o relógio digital. A numeração aí de horas assume apenas valores entre 1 e 12. Os números naturais, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Portanto, a probabilidade do relógio digital assumir uma dessas horas é 1 sobre 12 vezes o valor da hora, a variável, né, x. Então, por exemplo, a probabilidade de ser 2 horas, x está em 12, em 2 horas, será 2 vezes 1 sobre 12. 1 sobre 12. Então, veja aqui, ela não assume valores entre os intervalos. Então, só vai assumir valores, os valores. Aqui, olha, veja aqui, quando o relógio está assumindo o valor 1, ele vai ficar 1 até mudar a posição para 2. Então, ele vai ser 2 até chegar em 3. Ele vai se manter em 2 até chegar em 3. E assim por diante. Quando for 4, ele vai ficar 4 até que atinge os 60 minutos e a hora muda novamente para 5 e assim sucessivamente. O relógio analógico é um exemplo de variável analógica. No relógio analógico, as variáveis x, a variável x vai assumir valores entre uma hora e a outra. Então, por exemplo, se de 1 até 2 horas, ela vai assumir infinitos valores aqui dentro. Infinitos valores. De forma que eu não sei a probabilidade de ele estar exatamente com o ponteiro em cima de 1 hora. Mas eu posso dizer a probabilidade dele estar entre 1, por exemplo, e 2. Essa é a probabilidade que eu mencionei de x na distribuição discreta. De x ser igual a 2 é 1 sobre 12 vezes 1. É 1 sobre 12. A probabilidade, portanto, de estar, por exemplo, entre 2 e 3, numa distribuição contínua, será 1 sobre 12, que é a altura, 1 sobre 12, que é essa altura, a altura do retângulo, desse retângulo, vezes a base, que a base é 2 menos 3, que é 1. Multiplicar 1 vezes 1 sobre 12, isso vai me dar 1 sobre 12 avos. Veja que é indiferente eu dizer que x está entre 2 e 3, com 2 e 3 aberto, 2 e 3 com 2 fechado, menor ou igual, 2 e 3 com 3 fechado, incluindo 3, né? E entre 2 e 3, incluindo 2 e incluindo 3. Por quê? Porque não faz diferença se aqui ele está incluindo esse 2 ou excluindo 2, já que a diferença na base aqui continua sendo 1, independentemente disso. Esse f de x é chamada função densidade de probabilidade. Vamos a um exemplo. Uma variável aleatória contínua com distribuição uniforme pode assumir qualquer valor real entre 3 e 6. Determine a função densidade de probabilidade desta função. O gráfico da função é essa aí que estamos vendo. Então, ele é um retângulo e nós queremos encontrar o valor de A. Como é que eu faço isso? Bom, a função densidade de probabilidade ela é semelhante à frequência relativa.
frequência relativa. Isso visto lá em estatística descritiva. Na frequência relativa, lembre-se que a soma das frequências relativas ela vai dar 1. O somatório das frequências relativas dá 1. Então, portanto, a área aqui, essa área, ela tem que ser igual a 1. Ou seja, a soma dessas probabilidades ela vai ser igual a 1. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, como a área vai ter que ser 1, eu vou multiplicar a altura, que é A, vezes a base, que é 3, 6 menos 3, que é 3. Isso aqui tem que ser igual a 1. Logo, A vai ser igual a 1 terço. A igual a 1 terço. Portanto, minha função f de x ela é igual a uma constante que é 1 terço. Qual a probabilidade de x ser igual a 4? Ora, como eu mencionei, é uma distribuição contínua. A probabilidade de x ser igual a 4 ela é igual a 0. Por quê? Vejam que se trata apenas de uma linha. A largura é 0. Então, isso aqui é 0. Agora, a probabilidade está entre 4,6 e 5,5. A probabilidade está aqui, ó, entre 4,6 e mais ou menos aqui. É a área desse retângulo. Então, a probabilidade de estar entre 4,6 e 5,5, isso vai ser igual a A, que eu já sei quem é A, que é 1 terço, vezes a diferença entre 5,5 e 4,6. Essa diferença é 0,9. Então, eu vou ter 0,9 dividido por 3, que é igual a 0,3 ou 30%. Dada a função densidade da probabilidade de uma variável aleatória contínua abaixo, determine o valor da constante A. Veja que agora, nós temos agora uma função ax ao quadrado, que vai ser não muito fácil nós calcularmos a área. Sendo que a gente sabe que essa área aqui tem que ser igual a área vai ter que ser igual a 1. Então, essa área aqui, ela tem que ser igual a 1. Bom, mas calcular uma área desse tipo aqui não é fácil. Eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que dividir isso em vários pedacinhos, vários retângulos pequenos, de mesma base. Eu vou chamar então essa largura aqui de ΔX, largura de cada. Eu estou pegando cada triângulo de larguras bem pequenas. Então, eu estou considerando ele tão pequeno que esse lado é igual a esse lado. Então, quando eu pego o ΔX, eu vou multiplicar isso aqui por o f de x1, que é a altura, f de xi. E são vários, então são vários retângulos. O outro vai ser f de x2 e assim por diante. E a base ΔX. Portanto, para eu encontrar essa área aí, eu vou ter que fazer um somatório com o x variando de i até x variando de 0, né, até 1, 0 até 1, de, como é que eu calculo a área do triângulo? ΔX vezes f de x. Então, eu vou botar f de x e vezes ΔX. Então, isso aí vai me dar. Bom, para encontrar isso aí, é o que a gente chama, se eu conseguir fazer esse ΔX muito pequeno, ele tender a zero, eu vou ter então uma nova definição, que é a definição de integral. Então, a integral será o f de x vezes um dx. Eu vou chamar esse dx um ΔX muito pequeno. E então, isso aqui vai me dar área. Isso vai variar de 0
a 1. Por quê? Porque antes de 0, o valor de f de x é 0. Cuidado aqui. Ó. Antes de x ser igual a 0, para x menor que 0, f de x é 0. Isso aqui vai ser igual a 1. Quem é f de x? F de x vai ser ax ao quadrado dx, tem que ser igual a 1. O somatório, quando eu tenho uma constante, essa constante pode sair fora. Se eu tiver uma constante A, essa constante ela pode vir para fora aqui. Você vai estar somando, por exemplo, 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Então, se você pode pôr em evidência esse 2, portanto, vai ficar só o somatório de 2 mais 3 mais 4, assim por diante. Então, portanto, aqui eu vou ter, então, posso colocar o A para fora, de 0 a 1, de x ao quadrado dx igual a 1. Como é que eu calculo uma integral de x elevado ao quadrado? Uma integral, ela será o contrário, o oposto de uma derivada. Então, uma função, a derivada é uma função, a integral é uma função f de x, de t, vou pôr aqui variando de 0 a, por exemplo, 0 a x, de f de t dt. A derivada de f de x com relação a x, isso aqui vai ser igual ao f de x. Então, portanto, os dois têm conceitos diferentes. Quando eu estou procurando a integral de um número, eu estou procurando a integral de uma função, eu estou procurando uma função f maiúscula, cuja derivada vai me dar a função f minúscula, fx minúscula. Então, aqui vai ser, então, eu vou procurar uma função cuja derivada é de x ao quadrado. A função cuja derivada da x ao quadrado é x ao cubo. X ao cubo dá quanto? Se eu derivar apenas x ao cubo, vamos ver quanto eu tenho. Se eu derivar x ao cubo, derivar eu vou multiplicar 3 e diminuir aqui em cima. Então eu vou ter 3x ao quadrado. Bom, ainda não é igual a x ao quadrado, então eu tenho que dividir por quanto? Por 3. Portanto, a integral de x ao quadrado será, eu vou somar então 2 mais 1, que vai dar 3, e dividido por 3. Isso aqui, variando, isso aqui vai ter que variar de 0, vai variar de 0 a 1, e isso vai ter que ser igual a 1. Portanto, isso aqui vai ser a x ao cubo variando de 0 a 1, então vai ter 1 dividido por 3 menos 0 dividido por 3. Isso igual a 1. Então, vamos apagar. Aqui. Apagando. Aqui. Portanto, eu vou ter aqui a minha área, vou passar para cá, A vezes 1/3 igual a 1. Logo, A vai ser igual a 3. Então, a minha função f de x será 3x ao quadrado para x entre 0 e 1. 3x ao quadrado para x entre 0 e 1. E 0 para x menor que 0. Vamos calcular agora a probabilidade de x estar entre 0,5 e 1. Então, a probabilidade está aqui. Bom, então a probabilidade está entre 0,5 e 1, sabendo que o a dessa função é 3x ao quadrado. O a é 3. Então, eu vou ter então que a probabilidade de x estar entre 0,5 e 1, isso vai ser f de x dx
Então, de 0,5 a 1 de 3x ao quadrado dx. Quem vai ser isso? Isso vai ser 3 vezes x, somos 1, dividido por n mais 1. Isso vai ser n mais 1 dividido por n mais 1, onde n é igual a 2, de 0,5 a 1. Isso aqui vai ser x ao cubo, variando de 0,5 a 1, que é igual a 1 elevado ao cubo menos 0,5 elevado ao cubo. Portanto, essa probabilidade vai ser, aqui vai dar 0,525, portanto aqui vai dar 0,875, que é 87,5%. Portanto, a probabilidade está aqui, entre 0,5 e 87,5%. Como podemos observar pela área, essa área aqui, marcada, é maior que a área de entre 0 e 0,5. A função de distribuição é a soma das probabilidades de todos os valores possíveis que a variável x pode assumir até o valor de x propriamente dito. Então, nesse exemplo que a gente acabou de ver, aqui eu tinha 1 e aqui 0. Então, a probabilidade, a função de distribuição é a soma dessas probabilidades até um determinado valor x, certo? X. Esse conceito de f maiúsculo de x é o mesmo conceito de frequência acumulada relativa. Lembra que a frequência acumulada ela vai somando até chegar a 1. Então, olha, ela é dada dessa forma, f de x maiúsculo é igual à variação, à integral de menos infinito até x de f de t dt. Como eu falei, o f de x, a função f maiúsculo de x é aquela função cuja derivada dá f minúsculo de x. Dada a função f depende de uma distribuição exponencial abaixo, determina a função de probabilidade correspondente. Então vamos encontrar o f de x. Para encontrar o f de x, eu vou então integrar isso aí. Isso vai ser de 0, vou integrar até x, f de t dt. Portanto, vai ser e elevado a menos x vezes, e elevado a menos t, e elevado a menos t dt. Menos t dt. Isso aqui vai ser a integral de e elevado a menos t é menos e elevado a menos t, porque a derivada de e elevado a menos t é menos e elevado a menos t. Multiplicado por menos vai dar positivo. De 0 a x. Isso vai ser menos e elevado a menos x, menos com menos mais, e elevado a menos 0, que vai dar 1. Portanto, essa é a função de distribuição. A esperança é a variância de variáveis contínuas. Nas variáveis discretas, a gente lembra que a esperança, ou o valor esperado, é a média. Então, eu multiplicava para calcular o valor esperado, cada valor de variável vezes a probabilidade dela ocorrer. No caso de variáveis contínuas, eu vou substituir então essa probabilidade px por f de x, que é a função de densidade e probabilidade. Então, esse somatório eu vou substituir pelo sinal da integral, esse s, e beleza. Então, está feito. A variância de x vai ser a média da diferença ao quadrado de x menos a média. Portanto, se eu substituir esse é x pela integral de x f de x, vai ser então integral de menos infinito a mais infinito de x menos μ elevado ao quadrado f de x dx. Vamos determinar, por exemplo, a média da função
de função densidade-probabilidade é elevado a menos x. Então, nesse caso, é elevado a menos x com a função assumindo o valor zero antes com x menor que zero, então eu vou ter, portanto, que eu vou pegar a integral de zero a mais infinito de x é elevado a menos x, integrando isso eu vou ter menos x elevado a menos x menos e elevado a menos x. Para calcular a integral de x vezes e elevado a menos x dx, eu uso a integração por partes. Lembrando que a integração por parte, vista em cálculo, é essa aqui. O dv é igual a uv menos vdu. É só eu fazer, por exemplo, aqui, eu posso fazer u igual a x e dv igual a e elevado a menos x. Se você derivar isso aqui, vai ser com relação a x vai ser dx. Se você integrar isso aqui, vai encontrar o v. Isso aqui vai ser a menos e elevado a menos x. Aqui é dv, que é e elevado a menos x dx. Ok. Se você fizer isso, então vai dar certinho. Vai dar que a integral de u dv, ou melhor, agora vai ser a integral de x elevado a menos x dx. O v vai ser menos x elevado a menos x menos vdu. Então, isso aqui vai ser v é menos elevado a menos x. V é menos elevado a menos x. Então, vai ser menos, isso aqui, portanto, vai ser mais elevado a menos x. Du é dx. Integral de e elevado a menos x dx, aqui vai ser menos x elevado a menos x menos e elevado a menos x. Ok, então essa expressão é aquela que está aqui em cima. Isso, integrando de 0 a infinito, isso vai me dar 1. Por que dá 1? A integral, essa primeira aí, olha, menos x elevado vezes e elevado a menos x. Quando é infinito, isso aqui vai para... Eu vou fazer assim, isso aqui é uma coisa de menos x por e elevado a menos x. X vai ser infinito. Aqui é mais. Eu coloquei no denominador. Isso aqui também vai dar infinito. Então, eu botei infinito em cima e infinito embaixo. Eu utilizo a regra de L'Hopital. Faço o limite disso aí. Uso a regra de L'Hopital. Quando eu uso a regra de L'Hopital com x tendendo a infinito, isso vai derivar a de cima, vai dar. Em cima vai dar 1, pelo menos. E a derivada de elevado a x é elevado a x. Então, se eu fizer esse limite aqui com x tendendo a infinito, isso aqui vai me dar tender a zero. Isso vai tender a zero. Então, tender a zero aqui. Aqui também vai tender a zero. Depois, menos zero. Se isso aqui for zero, vai ser zero. Menos e elevado a menos zero. Isso aqui vai dar menos. Vai ficar menos isso aí, vai ser, portanto, elevado a zero, vai ser 1. Okay? Uma distribuição normal, ela é uma distribuição binomial com n grande. Vamos lembrar aqui, considerando p igual a 0,5, a probabilidade de sucesso, para n igual a 1, nós temos uma distribuição de Bernoulli. Então, ele vai assumir apenas os valores 0 e 1. 0 e 1. Se eu aumentar o n for para 5, veja que agora eu tenho já uma distribuição, a minha distribuição binomial, ela vai começar a assumir uma forma de sino. Veja que aqui, olha, ficou mais perfeito, até chegar quanto maior o meu n mais próximo, portanto, de um sino é
o gráfico da função. A distribuição normal, portanto, ela será uma função, a distribuição binomial, com um n grande e que chega-se a uma fórmula desse tipo aqui. Eu posso então representar, dizer que o x ela assume uma distribuição normal com uma média μ e um desvio padrão sigma. Portanto, eu digo que x segue uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma. Se fizermos um Excel, por exemplo, assumindo μ igual a 8 e sigma 2,2, eu vou ter essa função densidade e probabilidade aí. Veja que ela assume uma forma de sino. Essa é a curva normal. Veja também que a média é 8. A média é 8. Na média 8 é o valor, assume o valor máximo. O valor máximo. No entanto, nós temos um problema aqui, que é, ao calcular a função de distribuição, que é a integral de f de x, eu vou me deparar com a integral, de e elevado a x ao quadrado. Aqui está faltando, se eu não me engano, tem um menos aqui. Então, vou me deparar com essa integral aqui, que não dá, ela não tem uma solução, a não ser que seja por interação. E aí eu tenho que usar por isso eu uso uma tabela. A gente vai usar uma tabela para encontrar a função de distribuição. No Excel, posso usar o Excel também, já tem uma função lá pronta e já me dá o valor. Mas veja que com vários valores de μ e sigma, eu terei vários gráficos. Quanto maior o desvio padrão, mais ela vai ficar, mais essa curva vai ficando achatada. Quanto menor o desvio padrão, mais ela vai ficando estreita. Vai ficando estreita. Okay? Então, eu vou ter o problema. Eu tenho então que, para usar uma tabela, eu tenho que padronizar isso. Para padronizar isso, eu vou deslocar essa minha curva de forma que a média minha vai ficar no zero. A média minha vai ficar no zero. Então eu vou pegar essa curva aqui, ela vai ter que ficar aqui, ó. A média vai assumir aqui o zero. Bom, para eu fazer isso, eu também tenho que padronizar o sigma. A gente pode observar aqui o desvio padrão de A vezes x, isso aqui vai ser o quê? A vezes desvio padrão de x. Lembra que a desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão de x por sigma, uma constante sigma, isso vai me dar o quê? Vai ser 1 sobre sigma dpx. Mas tem o desvio padrão de x? O desvio padrão de x é sigma. Então eu vou ter sigma dividido por sigma igual a 1. Portanto, uma forma de padronizar isso aqui será eu dividir o x por sigma. Então, olha, eu subtraio x da média, eu vou, portanto, para zero. Colocar o valor máximo, o pico dela em zero. E divido por sigma para fazer o desvio padrão igual a 1. Vou fazer o desvio padrão igual a 1. Bom, agora eu posso usar uma tabela. Na tabela, observe o seguinte: a soma da área total tem que ser igual a 1. Então, a soma dessa área total aqui, ela é 1. Como essa curva é simétrica com relação ao eixo das abscissas, a x igual a 0, então eu tenho de um lado a área 0,5 e do outro lado a área também é 0,5.
Quando eu vou observar uma tabela, a tabela vai me dar o f de x entre o zero e um valor qualquer, sempre positivo. Por exemplo, entre o 0 e o 0,25, 0,25. Então ela vai me dar essa área aqui. 0,25 vai me dar essa área. Essa área também, se for menos 0,25, vai ser a mesma área. Vai ser a mesma área. Portanto, se tiver números negativos, eu considero igual a probabilidade desse mesmo valor pelo lado positivo, já que a curva é simétrica. Se eu tenho, por exemplo, vamos apagar. Se eu quero saber a probabilidade de estar entre, por exemplo, 0,5 e 1, de x está aqui, como é que eu calculo? Veja que a probabilidade de x estar entre 0,5 e 1, isso é a mesma coisa da probabilidade de estar entre, pode ser a diferença, né? A diferença. Então a probabilidade de estar entre x está entre 0 e 1, menos a probabilidade de x estar entre 0 e 0,5. Então, eu subtraio, eu vou encontrar essa área. É como se eu estivesse calculando a área total. Então, é como se eu estivesse calculando toda essa área e subtraindo dessa outra área aqui. Subtraindo dessa área aqui. Ok? Então, eu vou ter essa área vermelha. Área vermelha. Ok. Então vamos a um exemplo. O faturamento mensal de uma loja segue uma distribuição normal com média 20.000 e desvio padrão 4.000. Calcula a probabilidade de que em determinado mês o faturamento esteja entre 19.000 e 25.000. Então eu tenho uma média 20.000 e o desvio padrão 4.000. Eu tenho que transformar isso em uma distribuição padronizada. Então como é que eu calculo? Eu subtraio então o valor da média de cada limite aí, 19 e 15.000. Então eu vou pegar 19.000, então o x1, 19.000, e fazer a diferença entre x1 e a média. E divido por sigma. Então eu tenho z1 menos 0,25 e z2 1,125. Portanto eu vou ter uma curva normal, padronizada, desvio padrão será 1, e ela vai estar entre 0,25 negativo, menos 0,25 e 1,25. Como é que eu faço para calcular isso? A probabilidade de estar aqui. A probabilidade de estar aqui. Como é que eu faço para encontrar? Então eu vou calcular a probabilidade. Então a probabilidade de z estar entre menos 0,25 e 1,25 vai ser igual à probabilidade de z estar entre 0 e 0,25 mais, que é esse lado aqui, ó. Mas como esse lado ele é mesmo igual a, como se fosse 0,25 aqui, então por isso que eu coloquei positivo 0,25, mais a probabilidade de z estar entre 0 e 1,25.
Indo à tabela, você vai encontrar um valor para isso aqui vai ter na tabela esse valor, e esse outro valor também vai ter na tabela, diretamente. Então isso vai ser, vamos ver aqui, eu já fiz aqui no Excel. Então eu tenho 1020, 4, x19, x25, x1 deu 0,25, 0,25. E eu vou ter, para calcular esse valor, vamos zerar aqui. Eu vou usar igual distribuição essa aqui, normal padronizada. O Z vai ser menos 0,25 e ela vai perguntar se é cumulativo ou não. Então eu vou botar que é cumulativo, verdadeiro, cumulativo. Aqui. Isso vai me dar 0,41. E aqui também, para 1,25 eu faço a mesma coisa. E eu vou ter 0,89. Só que, nesse caso aí, o que o Excel me dá é a probabilidade de estar de menos infinito até 0,25. Como é de menos infinito a 0,25, de menos infinito até 1,25, eu tenho que subtrair. Então, vamos aqui. Então, lá no Excel, o que ele me deu foi a probabilidade de estar até menos 0,25. Então, é toda essa área aqui. E o outro, a probabilidade de estar em 1,25. E é toda de menos infinito até lá. Então, no caso do 1,25, no caso da probabilidade estar entre 0 e menos 0,25, isso aqui vai ser aquele valor que eu encontrei, 0,4, se não me engano, alguma coisa, e eu vou ter que 0,4 e vou ter que subtrair 0,5, então vai ser 0,5 na realidade. Então esse aqui vai ser 0,5 e subtrair o valor que eu encontrei lá, que é 0,4 alguma coisa. 0,402. Então subtrair isso aqui eu vou ter um valor. A probabilidade de estar entre 0 e 1,25 vai ser, veja que a soma de 0,5, o que me deu lá foi 0,8943, 0,8943, mas eu tenho que tirar, como eu só quero essa área aqui, ó, essa aqui, eu tenho que tirar então esse lado de cá todinho, que o lado de cá, como eu falei, é 0,5, a área de um lado é 0,5, da outro lado é 0,5. Então eu tenho, por isso, 0,098 com 0,394, isso vai me dar 0,4930, ou quando eu somo as duas, isso vai me dar, portanto, entre menos 0,25 e 1,25, isso vai me dar 49,3%. Bom, então é isso. Terminamos distribuição contínua.